Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Quarta-feira, 27 de novembro. Ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Os destaques desta edição. Tribunal Regional Federal da 4ª Região julga recurso de Lula no caso do sítio de Atibaia. Câmara e Senado fecham acordo e discussão da prisão em segunda instância fica para 2020. Conselho de Ética da Câmara instaura processos contra Eduardo Bolsonaro. Ministério Público faz operação contra fraudes em licitações em Campos do Jordão. Salário mínimo está acima da inflação no Vale do Paraíba. São Sebastião dá chave da cidade para Fivizzano, na Itália. Ambientalistas denunciam crime ambiental na obra do Arco da Inovação. Estas e muito mais notícias logo após o comercial. Fique com a gente. De volta ao vivo com Abre Aspas desta quarta-feira. Comigo, nosso jornalista Douglas Cruz. Bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. Bom dia aos nossos internautas. Exatamente. Lembrando que a gente está ao vivo sempre aqui fazendo o jornal para vocês, então participem, comentem, interajam com a gente, né? A gente fica muito feliz em receber os comentários de vocês aí de casa. Não tem a menor dúvida, e hoje, já em nossos estúdios, o senhor Aldo Zonzini, diretor-presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo da Prefeitura de São José dos Campos, e a gente vai conversar a respeito de uma coisa pra lá de bacana que acontece nesse final de semana aqui em São José dos Campos. Aliás, de volta a São José dos Campos, que você já deve estar sabendo que é a Virada SP. E claro, nós convidamos você a fazer essa entrevista junto com a gente ao vivo, logo mais aqui no Abre Aspas, tá bom? E vamos às notícias do dia. O julgamento do recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no caso do sítio de Atibaia, está marcado para começar logo mais no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. A defesa de Lula pede a anulação da sentença e de todo o processo ou a absolvição do réu. Já o Ministério Público Federal quer aumentar a pena de 12 anos e 11 meses que o ex-presidente recebeu na primeira instância, a 13ª Vara Federal de Curitiba. No julgamento de hoje, também deve ser tratado o possível envio do caso de volta à primeira instância após decisão do STF, que determinou que réus delatados devem fazer alegações finais depois dos réus delatores. A depender do resultado do julgamento, caberá recurso por meio de embargos de declaração, tanto por parte do Ministério Público quanto por parte da defesa de Lula. Entre outros, também estão recorrendo os empresários Emílio Odebrecht e Fernando Bittar e o pecuarista Carlos Blumley. Pois é, Glauco, o Ministério Público quer aumentar a pena aí do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para 12 anos e 11 meses. E eu vou te fazer uma pergunta aqui que já é recorrente. OAS, Odebrecht trocaram suas gestões recentemente, mas antigamente elas tinham tempo para fazer obras, porque é impressionante que todo o processo de corrupção, quase todos aí que a gente fala, tá lá OAS, Odebrecht, essas empreiteiras. Os mesmos. Os mesmos. Os mesmos. Sempre. Pois bem, o Ministério Público fala que Lula recebeu cerca de 128 milhões da Odebrecht e cerca de 27 milhões da OAS, totalizando aí 155 milhões. Se isso realmente se confirmar, 155 milhões é muito caro para reformar um sítio, né? Seria aí um super sítio. O Ministério Público estima que no total da reforma do sítio foi gasto cerca de R$1 milhão
e o resto foi utilizado em propina, um valor muito alto. Agora o Ministério Público está tentando aí confirmar isso e lembrando que se a decisão de hoje for favorável à pena de Lula, ele ainda não será preso, porque o nosso STF mudou o entendimento sobre a prisão após segunda instância, ou seja, o caso, apesar da condenação, pode voltar à primeira instância, fica na segunda instância ou vai para a terceira. Ou seja, é um jogo jurídico hoje lá no TRF4 em Porto Alegre. Pois é. A falar só dos valores, as somas são horríveis só da gente falar. Lembrando que, em se tratando de poder público, R$1 ou 158 milhões significam a mesma coisa em termos de descaso à população, em termos de descaso ao eleitor. Mas não vamos nem falar a respeito das cifras, que isso por R$1 já caberia tudo o que está sendo feito. Esperamos todos, sinceramente, que no meio de tantas decisões que têm que ser tomadas, principalmente pelo STF aí, este caso não fique perdido nos meandros da incompreensão de boa parte da população brasileira a respeito de como caminha a justiça no Brasil. Mas é necessário, acima de tudo, que ela prevaleça, que seja feita a justiça, porque as cifras são indecentes, para dizer o mínimo. Pois é, Gal, que a gente sempre tem que ressaltar também o direito à presunção de inocência. Exatamente. Então, que hoje seja feito um julgamento justo, se ele for inocente, que ele prove, se ele for culpado, que quem está ocupando prove também, e que a gente tenha um julgamento tranquilo em Porto Alegre, que não hajam protestos violentos, porque a polícia já está preparando todo um aparato policial, que a gente tenha justiça, calma, sem violência, tudo sobre clima de paz, né? E que se faça justiça. E decisão do Congresso sobre prisão após segunda instância fica para 2020. Sem acordo sobre qual texto é melhor para retomar a prisão após decisão em segunda instância, a maioria dos líderes do Congresso decidiu ontem esperar que a Câmara dos Deputados elabore um calendário para aprovação na Casa. Só depois os senadores decidirão qual projeto apoiar. Até lá, continuarão discutindo as propostas que já estão no Senado. O assunto foi discutido por líderes partidários na residência oficial do Senado, com o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Participaram da reunião os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, da Câmara, Rodrigo Maia, e pelo menos 19 deputados e 26 senadores. A prisão após condenação em segunda instância foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal há 3 semanas. Na Câmara, a proposta já passou na CCJ e agora será analisada por uma comissão especial. Se aprovado, será enviada ao plenário. Já no Senado, foi apresentado um relatório escrito com a ajuda do ministro Sérgio Moro, que será lido na CCJ de hoje. Se aprovado pela comissão, o projeto seguirá para votação no plenário da Casa. Pois é, a gente teve aí cerca de 45 congressistas, 19 deputados, 26 senadores, que não entraram num acordo, né? Pois bem, quais são as diferenças aí entre o que está rolando na Câmara e no Senado? Na Câmara, os deputados querem aprovar a prisão após segunda instância através de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. O que, segundo os senadores, poderia gerar aí uma inconsistência jurídica, pois o STF poderia vir a barrar novamente por se tratar de uma alteração na cláusula Petra. E daí os senadores foram atrás do ministro Sérgio Moro, que propôs uma mudança no CPP, na modificação no Código de Processo Penal, que seria aí uma possível aprovação mais fácil, com votos aí de 41 dos 81 senadores. E na Câmara a PEC teria que ter 308 dos 513. Então é um juridiquês aqui falando, né, Glauco? Que é uma mudança na proposta, seja em PEC ou em CPP, eles não entrarem em acordo sobre qual proposta vai ser votada. Então os senadores decidiram que vão esperar a Câmara vai então ter o seu processo, enquanto isso no Senado vai ter outro processo, 2 processos diferentes falando sobre a mesma coisa.
É uma pena que não conseguiram unificar aí as ideias e vai ficar para o ano que vem, né? Mais uma coisa. Mais uma coisa, vai ficar para o ano que vem. E para você que procura, pelo menos, acompanhar o que está acontecendo no Brasil, se você está com aquela sensação de que não estou entendendo nada, parabéns. Você cerra fileiras com 90% da população brasileira que anseia por resultados, que anseia por nós caminharmos, mas que deixaremos para o ano que vem em função da discussão de quem de bem tem por decidir o que vai acontecer. A declaração de Paulo Guedes sobre o AI-5 provocou reações no STF e na Câmara dos Deputados. O ministro da Economia afirmou ontem, em entrevista, que se houvesse uma radicalização da esquerda no Brasil, como os protestos que ocorrem em países vizinhos da América do Sul, a resposta poderia ser via um novo AI-5, o mais duro ato da ditadura militar. O ato fechou o Congresso, caçou políticos, suspendeu direitos, instituiu a censura à imprensa e levou à tortura e morte até de presos políticos. Pouco depois, Guedes negou a afirmação e disse que o AI-5 é inadmissível em qualquer situação. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, afirmou que o ato é incompatível com a democracia e que não se constrói o futuro com experiências fracassadas no passado. Já o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que o uso recorrente dessas ameaças por integrantes da gestão de Jair Bolsonaro gera insegurança sobre o intuito do governo. Já Jair Bolsonaro não quis comentar a declaração e ressaltou que o papel do ministro do governo é cuidar da política econômica. Pois é, mais uma discussão que não tem fim também. Uma vez a cada 2 semanas, alguém volta a citar isso daí e volta a se deflagrar mais uma intriga palaciana. Este fato acabou. Democracia acima de tudo, justiça acima de tudo. Isso é o que interessa. O Conselho de Ética da Câmara abriu processo contra o deputado Eduardo Bolsonaro. Um dos pedidos de cassação do deputado é feito pelo PSOL, PT, PCdoB e Rede, baseados na declaração de Eduardo sobre o AI-5. Segundo a oposição, a fala do deputado configuraria abuso de prerrogativas concedidas a parlamentar. Outro processo foi a pedido de Joyce Hasselmann, que acusa o filho do presidente de quebra de decoro por realizar um linchamento virtual contra a deputada. Eduardo Bolsonaro afirmou que não cometeu nenhum crime e que os processos se tratam de censura e intimidação. O deputado disse que a fala dele foi deturpada. O processo do Conselho tem até 90 dias para chegar a alguma conclusão. As punições variam de censura verbal e escrita até perda do mandato. Pois é, Glauco, temos aqui o nosso internauta sempre presente também, Zoroastro da Silva, mandando aqui um recado. Bom dia, esperamos que o Senado e o Congresso entrem num acordo e parem de medir forças. Muito obrigado pela sua participação, Zoroastro. E nesses casos aí, falando do AI-5, é importante a gente ressaltar que o Paulo Guedes foi sim provocado por uma jornalista que estava falando de manifestações fortes que, como aconteceram no Chile, poderiam vir aqui para o Brasil, e esta foi a maneira de Paulo Guedes reagir. Mas é interessante que esse tal do AI-5, né, está sempre na boca de alguns atuais governantes como uma resposta à provocação. AI-5 não pode ser resposta à provocação. É um ministro piano em cima da cabeça. Exatamente. Né? O ministro Paulo Guedes, que faz um serviço muito forte na área da economia, deveria ter passado. Essa não é a área dele. Reagir a protestos não é a área dele. A área dele é economia. E é triste a gente ter que falar em 2019 sobre AI-5 novamente, né? Não tem a menor dúvida. Parece que os livros de história ficaram no passado, né? Ficaram no passado. Não tem que admitir e parar de falar. Eu apoio totalmente a sua observação aí. Fale do que lhe compete
e no mais, fique quieto. Como dizia minha mãe, em boca fechada não entra mosquito. Então, o Conselho Nacional do Ministério Público decidiu ontem, por 8 votos a 3, punir o procurador da República, Deltan Dallagnol, com uma advertência por ter dito em entrevistas que ministros do STF eram tolerantes com a corrupção. É a primeira punição da carreira de Dallagnol. Essa advertência é a pena mais branda nas sanções que a CNMP pode aplicar a membros do Ministério Público Federal, mas pode prejudicar promoções. Dallagnol ainda responde a outros 2 procedimentos disciplinares que constam na pauta de julgamentos do CNMP. E o Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento que definirá se informações sigilosas de órgãos de controle podem ser compartilhadas com o Ministério Público sem autorização judicial. Entre os órgãos de controle estão a Unidade de Inteligência Financeira, a UIF, antigo COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, a Receita Federal e o Banco Central. O julgamento começou na semana passada e foi suspenso na última quinta-feira. Já votaram o relator Dias Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes. Pois é, o Douglas, hoje seria um ótimo dia para estar conosco aqui o nosso comentarista, o doutor Tarcísio, né? Exatamente, um advogado, né? Um advogado, porque hoje só foi a respeito de jurisdição, de julgamentos e tudo mais. Nós temos aqui um convidado também no nosso estúdio que seria perfeito para estar aqui, já que trata-se de um advogado também. Exatamente. E Glauco, nesse caso do Deltan Dallagnol, é importante a gente frisar que essa foi a punição mais branda que ele poderia receber. Ele poderia receber, além dessa advertência, maior do que advertência, melhor dizendo, uma censura, uma suspensão ou até uma demissão. Então, esse caso aí foi como uma advertência, um recado a Dallagnol, que o pessoal está de olho nele para ele tomar cuidado com o que ele fala. Então, alguns juristas consideram aí que essa advertência foi um tipo, fique ligado, estamos de olho em você. Fique ligado foi boa, exatamente isso aí. Então, fique ligado aí na gente também, que nós vamos para um rápido comercial e voltamos com as notícias regionais. Lembrando que logo mais, já presente em nossos estúdios aqui, o senhor Aldo Zonzini, diretor-presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, e a gente vai falar desse final de semana com a Virada SP, que volta para São José dos Campos. Fique com a gente. Voltamos ao vivo com abre aspas desta quarta-feira, já aí, 27 de novembro. E vamos às notícias regionais. O Ministério Público realizou uma operação ontem para investigar fraude em licitações na Prefeitura e Câmara de Campos do Jordão. A suspeita do órgão é de superfaturamento na prestação de serviços de informática. A ação cumpre 26 mandados em Campos do Jordão e outras 8 cidades, incluindo a capital paulista. O trabalho é feito pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, resultado de uma operação em conjunto do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado. Policiais militares também participam da operação. Segundo o GAECO, empresas de um mesmo grupo familiar, em conluio com outras empresas, fraudam licitações para o fornecimento de sistemas de informática para prefeituras e câmaras no Estado. Além do superfaturamento, as empresas também eram contratadas por serviços que não eram prestados. A Operação Reboot cumpre 26 mandados de busca e apreensão e tem como alvos a Prefeitura e Câmara de Campos do Jordão. Conforme matéria do G1, também são cumpridos mandados em Caçapava, Pindamonhangaba, Taubaté, Cotia, Barueri, Poá, Santo André e Capital. Os alvos nas demais cidades não foram informados pelo Ministério Público. Em nota,
a Prefeitura de Campos do Jordão informou que está colaborando com o Ministério Público e demais órgãos de controle, que investigam a atuação da empresa privada. Disse ainda que forneceu todos os documentos necessários à investigação. A Câmara de Campos do Jordão informou que foram solicitados documentos referentes a licitações ocorridas entre 2006 e 2007 e que tudo foi fornecido. Disse ainda que a Câmara colabora com as investigações. Pois é, Glauco, o Ministério Público fazendo mais essa investigação aqui na região e ressaltando aqui, por exemplo, o papel dos vereadores, né, que deveriam fiscalizar um pouco mais de perto o poder aí do passo, o que o prefeito está fazendo. Licitações podem e devem ser vistoriadas pelos vereadores. A gente tem um caso interessante aqui em Paraibuna, que os vereadores estão pedindo o 13º mais o adicional, que segundo o STF está previsto na lei. Então eles estão pedindo, e não sei se Paraibuna está citado na reportagem, mas além de pedir o 13º salário e adicionais, que são direito de vocês, os deveres também devem ser cumpridos. E é dever do vereador acompanhar as licitações de perto, viu? É sempre bom a gente ressaltar isso aí. Sempre bom, com mais uma ressalva. É dever de você, de nós todos como cidadãos também, cobrar a este que está lá eleito pelo seu voto para trabalhar para você com o seu dinheiro, né? Então não podemos esquecer. Mas não acho que acabou ainda não. Olha só essa aqui também, Douglas. A Câmara de Jacareí tem a missão de votar o recebimento de uma denúncia que pede pela cassação do prefeito Isaías Santana. O pedido, feito por 2 munícipes, teve como embasamento as supostas irregularidades já apontadas pelo Ministério Público em ação que o prefeito responde por improbidade administrativa. Para a promotoria, Isaías agiu ilegalmente ao autorizar a ligação de esgoto em loteamento irregular no Parque Imperial e no Jardim Pedra-Mar. A medida ocorreu após o prefeito estender para mais de 100 casas uma decisão obtida pela Defensoria Pública, que havia autorizado 2 famílias a fazerem ligação em locais antes não permitidos. Na denúncia apresentada na Câmara, os autores apontam que o prefeito ainda teria outro interesse com a ação. Procurado pela reportagem, o prefeito defendeu não ter cometido irregularidades. Abre aspas. Me sinto tranquilo. Esclarecerei aos vereadores todos os fatos, consciente de ter feito o que deveria fazer e de não ter cometido nenhum crime e nenhuma infração, disse o prefeito. Ambientalistas de São José dos Campos denunciaram ao Ministério Público crime ambiental que está sendo praticado na obra do Arco da Inovação. Representação protocolada na última semana aponta derramamento de concreto e resíduos de construção civil nas margens do rio Vidoca. De acordo com eles, há suspeita de grave crime ambiental e total desrespeito à legislação ambiental. A ponte já foi alvo de vários questionamentos na Justiça por apresentar grandes riscos ao meio ambiente e de baixa eficiência na solução de grave ausência de mobilidade urbana na região, afirmou o ambientalista e professor José Moraes Barbosa. Não é a primeira vez que a obra é questionada. Em fevereiro deste ano, a construção ficou suspensa por 11 dias por decisão judicial. A obra segue em ritmo acelerado, com 50% da construção concluída. A previsão de entrega, segundo o prefeito Felício Ramute, será em dezembro. Pois é, Glauco. Por nota, a Prefeitura de São José dos Campos negou as irregularidades ambientais na ponte estaiada. A Secretaria de Gestão Habitacional e Obras informou que se trata de um serviço de contenção de talude para dar suporte ao cimbramento da estrutura e que será retirado. Que o Ministério Público está falando ali que eles estão jogando cimento, esta é a resposta da Prefeitura. O suporte provisório é necessário para a construção da obra de arte
a obra de arte e está inserido na área licenciado junto à CETESB. A CETESB vem acompanhando mensalmente a obra que está de acordo com todas as exigências da legislação. Está aí a resposta da Prefeitura aqui na página 8 do Jornal Vale. E eu acho interessante que a Prefeitura está falando aí que vai entregar a obra em dezembro e que no dia 27 de novembro surge uma nova proposta para paralisação da obra, né, Glauco? Querendo ou não, é outro também descaso com o dinheiro público se essa obra for paralisada, porque a empresa não para de ser paga, a obra que está em ritmo aceleradíssimo vai parar no dia 27 de novembro, sendo que é para ser entregue em dezembro. Cabe também ao Ministério Público, lógico, sempre trabalhar, autuando, investigando, mas também pensar do outro lado, né? O que vai acontecer se essa obra for paralisada agora? Pois é. E aí inicia-se, ou melhor, esperamos que não, que se inicie mais uma novela com relação a isso. Pelo amor de Deus, viu? O salário mínimo para o próximo ano ficará em R$ 1.031, anunciou no fim da tarde de ontem o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues. O valor representa a redução de R$ 8,00 em relação ao projeto de lei do Orçamento Geral da União do próximo ano, que previa aí um mínimo de R$ 1.000,39. O novo valor do mínimo consta de mensagem modificativa do orçamento de 2020, enviada pelo governo ao Congresso Nacional. Segundo Rodrigues, a queda da projeção se justifica pela redução das estimativas da inflação pelo INPC para o próximo ano. E no Vale do Paraíba, pela primeira vez no ano, o salário médio ficou acima da inflação, segundo dados do CAGED e do Ministério da Economia. O índice ficou acima da inflação oficial acumulada nos últimos 12 meses, retroagindo a partir de outubro em 2,72%, segundo o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Mais uma matéria muito legal aí do nosso sempre querido também, nosso parceiro aqui, o Jornal Vale, do editor de economia do Jornal Vale, Xandu Alves, aqui na página 3 no jornal, também no site da SP Rio+, no site do Jornal Vale. E ele citou aqui na matéria algumas carreiras que tiveram um aumento de salário acima da inflação, uma notícia boa. Então, se você quiser saber aí aonde procurar um emprego que esteja sendo remunerado acima da inflação, é só ler a matéria aí. Ele cita, por exemplo, aqui, Glauco, olha que interessante, a carreira de embalador à mão, aquele pessoal que embala ali no supermercado ou em empresas, teve a maior alta percentual no top 10 de salários, com 8,41%. Então, é uma carreira que teve um aumento grande aí de salário, vale a pena para quem está desempregado procurar, né? Muito legal a matéria do Xandu, vale aí a quem está procurando emprego, dá uma lida aí, muito legal. Muito legal mesmo, e vamos que vamos, porque o negócio agora é pensar em 2020. Agora vamos mudar um pouco de tom aqui, tá? A Prefeitura de São Sebastião celebrou a condição de cidade irmã com Fivizzano, uma cidade da Toscana, na Itália. E olha, me cobraram muito para falar esse Fivizzano aqui, com esse sotaque de italiano. A produção me cobrou isso, eu espero que eu tenha feito corretamente. Depois vou até perguntar aqui para o nosso convidado, o senhor Aldo Zonzini, que fala muito bem o italiano aí também, mas eu espero ter feito bem, ter falado corretamente. Mas confira o vídeo aí da Caroline Correia sobre essa matéria, que é bem legal e bem interessante. Na semana passada, a cidade litorânea de São Sebastião virou uma pequena Itália brasileira. O município realizou a primeira festa italiana para homenagear a entrega da chave da cidade ao prefeito de Fivizzano, uma cidade próxima à Toscana, na Itália. Com a titulação de Cidades Irmãs, o prefeito Felipe Augusto recebeu a comitiva cultural italiana para fomentar o intercâmbio entre as duas cidades. Essa relação com a cidade começa aí a partir das associações comerciais. Teve-se então a ideia, isso foi uma ideia do ex-prefeito Luizinho, de fomentar a assinatura desse convênio de cidades irmãs entre as duas cidades. São Sebastião já é conveniada com a cidade de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, Ajigasawa, no Japão, Montpellier, na França, e agora
com a cidade de Fivizzano, na Itália. Na manhã de sexta-feira, houve uma celebração solene para a condição de cidades irmãs, que facilita o fortalecimento de laços de amizade e cultura entre as populações desses dois municípios. Para o prefeito de Fivizzano, essa medida é muito importante para a troca de conhecimento e intercâmbio. L'importanza è tantissima perché si uniscono due popoli molto distanti ma che hanno in comune lo spirito, la cultura e la tradizione. Questo è importante perché i nostri popoli, quello di San Sebastiano di Fivizzano, hanno la possibilità di allargare le loro conoscenze e ampliarle e di scambiare, avere uno scambio culturale importante. A importância é unir esses dois povos que estão longe, mas ao mesmo tempo tão unidos através do passado, e manter a cultura e a tradição e a união e a paz, que hoje é um tema muito importante no mundo, a paz entre os povos. A solenidade contou com a presença de autoridades importantes. Durante a cerimônia, houve trocas de honrarias e presentes. Mas o atual prefeito de São Sebastião ressaltou que o maior presente será para os jovens estudantes da rede municipal, que poderão ter acesso a um novo aprendizado. A prefeitura estabeleceu, desde 2017, um programa de intercâmbio educacional. Temos também essas ações de intercâmbios cultural, fomentando negócios, fomentando relações. E com esse novo convênio com a cidade de Fivizzano, na Itália, uma cidade que fica na região da Toscana, nós estamos estabelecendo também as trocas educacionais e culturais, podendo levar os nossos professores e alunos para conhecerem a rede de educação pública da cidade de Fivizzano. Que bacana, Caroline Correia. Muito legal para São Sebastião essa troca de culturas e conhecimento. É sempre uma coisa bem bacana. Eu peço aqui para a Caroline, espero que eu tenha falado também, mas eu vou te cobrar que da próxima vez não tem que ter tradutora não, você vai ter que conversar com ele em italiano lá também. Mas muito legal, né, Douglas? Muito legal, Gal, que São Sebastião já tem parceria com outras cidades irmãs, esse é o nome dessas parcerias aí. Tem cidades irmãs no Japão, nos Estados Unidos e na França. E alguns alunos da rede municipal estão se preparando para viajar para o Peru ainda este ano. Então, São Sebastião é uma cidade internacional aí, com várias parcerias, e vamos ver essas crianças, como é que elas serão recebidas lá no Peru. Com certeza é muito legal esse intercâmbio cultural, Nossa, né? muito legal. Aquelas coisas que a gente leva para a vida inteira. Parabéns pela iniciativa aí, muito legal mesmo. E olha só, a Prefeitura de São José dos Campos promove neste sábado, das 8h30 da manhã às 13h30, mais uma feira de adoção de cães e gatos no CCZ, que é o Centro de Controle de Zoonoses, que fica no Parque Industrial. Estarão disponíveis 54 animais. De acordo com o município, serão 31 cães adultos, 17 cães especiais, 2 filhotes de cães e 4 filhotes de gatos. Todos os animais do CCZ são vacinados, vermifugados e castrados no caso, claro, dos adultos. Os interessados em adotar algum animal precisam ser maiores de idade e comparecer ao CCZ portando RG e CPF. É permitido aí um período de experiência de 15 dias para a avaliação e adaptação do animal aos novos donos e moradia. Após esta etapa, o animal é considerado, de fato, adotado e não há mais possibilidade de devolução. Está aí uma ótima oportunidade para você fazer uma boa ação e adotar um petzinho aí, né? Muito bacana e também muito legal para o bolso, né? Que tem muitas pessoas que compram um cachorro, tem que pagar a vacinação, pagar a castração, pagar tudo. O cachorro aí, a gente viu que tem alguns filhotes, já vem tudo preparado, de graça, então não compre, adote. Muito legal a campanha aí da Prefeitura. E ó, eu particularmente, sem nenhum problema com os outros de raça aí, eu adoro o tal do vira-lata. Ele tem uma pegada que é bem legal. Não sei se todos lá são o famoso cruzamento de tomba-lata com rasga-saco, também conhecido como vira-lata, mas vale a pena passar por lá porque os cachorros são muito bem cuidados e você está fazendo, além de uma atitude bem legal, você, como o Douglas falou aqui, já tem uma série de benefícios tudo junto no pacote aí, né? Pois é, nós vamos para mais um intervalo. Na volta tem o Tempo com Caio Souza e aquilo que eu já tinha falado no começo dessa edição, uma entrevista com o diretor-presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo de São José dos Campos, senhor Aldo Zonzini, e a gente vai falar, tem bastante coisa para falar dessa
Virada SP, que acontece no final de semana de volta a São José dos Campos. Rapidinho, prepara a sua pergunta que a gente já volta ao vivo. De volta com Abre Aspas e, claro, nós precisamos saber, porque esse tempo está bem maluco, bem maluco mesmo. Uma hora esquenta, outra hora esfria, outra hora venta. Vamos saber com ele aqui dos altos da Cassiano Ricardo. A gente vê algumas nuvens no céu que eu não sei exatamente qual é o nome, mas a gente vê azul também. Vamos saber com ele que entende tudo disso, como é que fica o tempo. Fala, Caio Souza! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A passagem de uma frente fria pelo mar deve trazer mudanças no tempo nesta quarta-feira aqui na nossa região. Nós vamos ter aí, enquanto a frente fria não chega, um céu bonito, com poucas nuvens, bastante sol, mas a tendência é de que ao longo do dia a nebulosidade vá aumentando gradativamente e podemos ter sim pancadas de chuva de forte intensidade, acompanhadas de rajadas de vento, também de intensidade forte, e raios. A tendência é de que ela venha de sul para norte, atingindo primeiro a capital paulista, depois o litoral norte e chegando até o Vale do Paraíba e a Serra da Mantiqueira. As temperaturas devem chegar aos 26 graus em São Paulo, 32 no Vale do Paraíba, 28 no litoral e 22 na Serra da Mantiqueira. As temperaturas a partir de amanhã vão entrar em declínio acentuado e o céu vai ficar nublado com chances de chuva fraca a moderada a qualquer momento. Muita atenção com os ventos, principalmente no litoral norte. Por lá, inclusive, a travessia de balsas pode ser prejudicada. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. É isso aí, muito obrigado, Caio Souza, a você e a todos aí do Tempo Vale. Então é bom preparar a blusinha e a mantinha para o final de semana. Bom, como a gente tinha falado, chegou a hora conosco aqui na bancada hoje, sempre um prazer receber o senhor Aldo Zonzini, diretor-presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, da Prefeitura de São José dos Campos, e a gente vai conversar a respeito de uma coisa que todos muito contentes da volta dessa poderosa virada SP aqui a São José dos Campos, com uma programação para esse próximo final de semana aí, que realmente é para fazer história. Senhor Aldo, um prazer mais uma vez recebê-lo aqui em nossa bancada e realmente um marco muito interessante para São José dos Campos, que traz aí de volta essa virada SP, que promete muito, né? Porque vai ser um tour aí de sábado para domingo muito forte. Verdade, Glauco. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui conversando com os ouvintes, vocês, os ouvintes da Rádio SP Rio. Realmente você falou uma palavra que eu acho que é muito adequada, vai fazer história. Sim. Porque essa virada ela tem uma pegada muito mais, muito mais assim, uma dimensão muito maior do que as que já aconteceram, né? Exato. Então, quer dizer, para que São José conseguisse resgatar a virada, né, trazer de volta a virada, nesse momento, esse projeto que foi trazido pelo governo do estado, né, retomado, ele tem um perfil diferente dos anteriores. Então ele disponibilizou para, na verdade, são 4 viradas que vão acontecer no estado, tá? Então são cidades que chegam a 30 mil habitantes, acima de 30 mil, e cidades que, para cada cidade dessa que foram divididas, ela é contemplada com uma virada, né? Então o estado participa. São José concorreu com mais de 60 cidades acima de 150 mil habitantes. Então cidades do porte de Guarulhos, de Santos, de Campinas, né? E nós fomos os que foram aprovados para receber a virada, porque nós concorremos num edital, né? Então um edital que dá condições de igualdade para todos, né?
E aí tem os requisitos, a pontuação, tem a comissão de avaliação. E dentro daquilo que nós mostramos nesse edital, né, do potencial de São José dos Campos, daquilo que vem sendo feito na área cultural em São José dos Campos, foi apurado, né, dentro dessa comissão que São José seria a cidade mais preparada para receber a virada cultural. Então, nós concorremos com 60 cidades e fomos contemplados, né? Então, isso já é um marco, né? Não tem a menor dúvida. E, independentemente da programação, que a gente vai detalhar alguma coisa, que é muito extensa, nós temos em torno aí de 50 grupos, né, que se apresentarão, na sua maioria na área musical. Nós teremos também apresentação teatral, apresentação de stand-up, tem uma diversidade muito grande. Musicalmente, então, nem se fale, tem assim, para todos os gostos, para todas as idades, né? Mas, além disso, São José, com essa conquista, ela já está sendo tratada como a capital cultural do estado de São Paulo. Que legal. Isso tem um selo, é uma chancela, tem um significado, né? Um reconhecimento, e o governo do estado, inclusive no dia 4 de dezembro, estará entregando pelo governador João Dória ao prefeito Felício esse selo de capital cultural do estado. Então, isso vem, né, vem ao reboque do que a virada veio para São José. Então, a conquista da virada também trouxe essa conquista do selo de capital cultural do estado de São Paulo. Então, desde 2015 que a gente não tinha virado SP. Exatamente. E agora volta, então é um tipo de reconhecimento pelo trabalho cultural aqui de São José dos Campos, né? Assim, como houve esse projeto, né, um modelo diferente do governo do estado, porque anteriormente era feito de forma escolhas aleatórias, né? Alguns municípios, então tinha aí uma divisão meio política, né, daquilo que seria mais conveniente. E São José deixou de ter a virada por questões de ordem interna da administração passada. Ela não quis que ocorresse a virada a partir de 2015. E aí quem pegou a virada, né, quem foi contemplado, foi Taubaté. E agora, nesse modelo, isso se encerrou e passou a ser através de edital, né? Então São José foi assim, dentro dessa concorrência, a cidade contemplada, porque não foi escolhida, né? Ela foi contemplada porque ela concorreu, ela ganhou o direito de fazer a virada cultural, né? Então, Aldo, uma coisa que é a virada cultural que hoje está sendo denominada virada SP. É bom. É bom porque é o mesmo projeto. Aquilo, então, e a virada anterior, que eu estava falando, era dividida, e o investimento, em razão disso, ele era bem menor, né? Hoje nós temos uma virada que vai acontecer em São José a partir de sábado, né? Então começa no dia 30, sábado, às 18 horas, e se encerra no dia 1º de dezembro, com o último show às 18 horas. Então, né? Por isso que é uma virada mesmo, né? 24 horas de sem dúvida, uma virada musical, virada. E falando no jargão mais artística. moderno aqui, é praticamente uma rave. É quase uma rave, né? Em vários locais. Muito legal. É muito e uma interessante. outra característica muito interessante, muito bacana de São José ter alçado a esse patamar aí, claro, por mérito, porque nada acontece sem trabalho, então é muito legal a gente ver isso. Mas uma característica muito marcante da virada SP aí é que ela é distribuída, né? Ela não se trata de em um ponto específico vai acontecer tudo. Ela tem essa vantagem de, por ser disseminada em vários pontos na cidade, ela conseguir agregar um volume de público muito maior. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser essa transação? Trânsito, né, das pessoas. Eu estava lendo aqui que ela vai ter mais de 15 espaços aí distribuídos pela cidade. Sem dúvida. Então, por exemplo, nós vamos ter o palco principal, vamos considerar, onde será o espaço que pode receber o maior público, né? Que é no Parque da Cidade. Certo. Então lá terá o palco principal. Pegado ao Parque da Cidade, nós temos o arquivo público, né? Que é onde tem um palco do arquivo, que a gente produz lá vários eventos artísticos, é o Bar de Quinta e tudo mais. Então lá já é naturalmente um palco também, que vão ter diversas atividades. Então vai ter assim, uma apresentação, por exemplo, iniciando, né, no palco do Parque da Cidade, às 18 horas, a banda Bexiga 70, que tem um estilo musical que muita gente gosta.
Acabando aqui, às 19h30 tem uma outra apresentação no arquivo, que é do lado ali, né? A pessoa vai a pé. Já pode sair ali. Então, isso aqui vai ser feito assim, um mix, né? De alternância, que a pessoa pode, ou se quiser esperar o próximo do palco, que vai acontecer depois aqui, por exemplo, começa às 18h, o próximo é às 20h30. Então dá tempo da pessoa sair e procurar uma outra atração, entendeu? Legal. Por outro lado, nós vamos ter aqui em cima, vamos dizer assim, né? Na parte de cima da cidade, o Teatro Municipal, com apresentações fantásticas que começam no sábado, né? Por exemplo, Stanley Jordan, que é um guitarrista famosíssimo. Vai ter aqui, quer ver, no Teatro Municipal, quer ver aqui, ó. Nós temos aqui, até me perco, isso aqui é um mapa, não sei se dá para olhar, que é o mapa da virada, entendeu? Muito legal. Então aqui passa tudo. De ter feito o mapa também. O mapa mostrando os pontos, entendeu? Então, por exemplo, o Teatro Municipal começa com o Stanley Jordan, e depois às 21h tem o João Donato, que é um ícone da Bossa Nova, né? Aí você, por exemplo, se quer sair daqui e ir para um outro show, você sai. E aqui do lado tem o Cine Teatro Benedito Alves, está acontecendo outras atividades. Que bacana. Né? Do lado também aqui, andando a pé, no Museu Municipal que é pegado, aí tem uma pegada mais erudita, tem apresentação de piano, tem um teatro, entendeu? Então é assim, tem um mix de linguagens, né, musicais e uma proposta de você fazer essa integração, né? Levando as pessoas a circularem, a se encontrarem, né? Então tem, além do fato artístico, tem esse fato de você preencher, ocupar a cidade, né? Por exemplo, você vai ter no centro da cidade, que é ali na Praça Afonso Pena, você vai ter apresentações de cortejos à noite, né? Então tem esse Cúmbia Cavaleira, diz que é muito legal, não conheço. Esse Charanga do França também é outra. No domingo, na Praça Afonso Pena, tem uma outra pegada mais, assim, vamos dizer, polêmica, mas que é legal também, que é um heavy metal, né? Um heavy metal forte. Tem para todos os gostos. Que é essa Nervosa, que é uma banda composta por 3 mulheres. Fez sucesso no Rock in Rio. Fez no Rock in Rio. Então, assim, são atrações e grupos de qualidade e que são expoentes hoje na cena, né, musical no país, né? E, por exemplo, tem a Nervosa, depois tem a Atômica, que é uma heavy metal mais antigo. Sim. Então, os tiozinhos... Os tiozinhos... Ele olhou pra mim quando ele falou os tiozinhos. Não é muito meu feitio heavy metal, mas pô, tem muita gente que gosta. Eu achei interessante no domingo, no Parque da Cidade, para quem quer curtir com a família, com a namorada, Melim, Rael e Paulinho da Viola. Começa no Parque da Cidade, no Parque da Cidade, o último show às 4h da manhã com a Karina Burr, que também é uma pegada muito interessante, é uma cantora linda, que tem um repertório fantástico, né? E aí, você vê aqui, às 7h30 já tem uma apresentação, que é uma banda tipo banda indiana, tocar uma cítara, fazer uma meditação, entendeu? Então tem todo o horário ajuda, essa variedade. Aí tem uma outra apresentação às 13h, depois tem a banda Melim, né? E depois o Rael, que é um rapper daquele mais, vamos dizer, mais politicamente tranquilo, né? Não é um rapper radical, que é aquelas letras mais fortes, né? Então é um cara mais assim, calmo. E aí depois tem o Paulinho da Viola encerrando a virada, né? Para quem sempre vai lá, por exemplo, essa banda Melim, né? Tem um repertório aí que as pessoas adoram, né? Sim. Então, com certeza aqui no palco do Parque da Cidade é onde terá concentração maior de público. Né? Sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, você fala assim, pô, tá muito cheio aqui, pô, vou em outro lugar, vai ter uma outra apresentação, a pessoa escolhe. E para reforçar isso, Glauco, eu pedi para o Paulo Guimarães, que é o nosso secretário de mobilidade, para ele reforçar os equipamentos de mobilidade. O ônibus vai ter linhas, né, trabalhado com isso, mas os patinetes e as bikes. Porque você tendo esses equipamentos ali, facilita, né, da pessoa ir para cá e para lá, larga a bicicleta ali, depois pega, dá volta. Então, quer dizer, nós queremos fazer assim, uma festa realmente nessa virada, né? Não, muito legal. O Aldo, e eu estou falando, você está vendo essa explicação aqui do diretor-presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, mas uma coisa que eu acho que vale muito a pena a gente lembrar, a gente ia fazer a pergunta também a respeito da mobilidade, os ônibus estão à disposição, como disse o diretor-presidente aqui, o senhor Aldo, vai ter esse reforço no patinete, nas bicicletas e tal, mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. Primeiro, muito legal, a gente sempre fala aqui que tem gente que fala
São José não tem nada para fazer, o Vale não tem nada para fazer. Não, tem. Isso daí é um ponto fora da coisa. Sem dúvida. Mas é muito importante a gente ver isso daí, relembrando aqui, que o São José está para receber aí um selo da cultura, de capital da cultura. Do Estado. Trouxe essa virada para cá, participando de uma licitação, ou seja, fez por merecer trazer essa virada SP de volta para São Paulo. E que existe, para que isso aconteça, um enorme trabalho por parte da administração, por parte de todos aqueles que vão estar envolvidos nisso, para trazer para você alguma coisa que vale a pena num final de semana. Trazer cultura. E cultura não acontece também por acaso, né? Não, sem dúvida, Quem vê pronto não sabe qual o trabalho que dá para fazer. É muito importante seu reparo, assim, mas até voltando à virada, vou fazer mais um detalhe que eu não fiz menção. No Parque Vicentina Aranha também vai ter atividade. Esse faz parte mesmo. Faz, porque aquele núcleo aqui, né, que tem um público também muito legal. Então ali vai ter uma apresentação para criança de manhã, ter esse Piafraus, que é um cortejo com bonecões, é um negócio muito louco, legal. E tem essa aqui também, esse Mundo Bita, que a criançada adora, que são os desenhinhos e tal. Então são coisas assim que vai atrair o pai, a mãe, a criança, né? Então vai todo mundo, né? Tá aberto para todo mundo, com um ambiente tranquilo, de sossego, de harmonia, né? Depois terá uma banda na sequência, às 13 horas, depois terá aquele grupo Karnak, que é do Abu Janra, né? Isso. Está comemorando 27 anos. Depois tem uma apresentação da companhia de dança. Então, quer dizer, é uma diversidade muito grande. Então, quem vai, as crianças vão, tem programação para as crianças, tem para os pais, tem para os avós. Quer dizer, é um mix de evento, né? de atrações que vai atender a todos. 24 horas. 24 horas, é muito interessante. Mas não são 24 horas assim, nós vamos falar que são 24 horas e vamos fazer 2 apresentações. Uma 6, outra 6. As melhores e no meio vamos ter coisinha pequena e acabou. Não, nós vamos ter todas as apresentações de grande qualidade. Quer dizer, não tem assim 2 ou 3 shows muito grandes. Tem shows grandes, bons, artistas de qualidade, mas conseguiu-se fazer aí uma curadoria para você ocupar efetivamente todo o período, entendeu? Nas diversidades de locais e de gêneros, né? Então é muito interessante. E a virada no dia 30 vem para fechar o mês da música aqui em São José. Exatamente. Você vê que história, hein, Glauco, que você estava falando. Para fizer o mês da música, tem mais de 60 apresentações. Sim. Então, o mês da música teve, sim, artistas também de fora, mas a grande maioria dando valor aos artistas daqui da cidade e da região. Né? Que na virada não é o caso, porque esses artistas já se apresentaram durante o mês todo, inteiro, né? Então não seria o caso de voltar a se apresentar. Então aqui está trazendo novidades, né? Então é um momento diferenciado, né? E o que você falou, Glauco, sobre o trabalho e o reconhecimento, é importante ressaltar, porque, veja bem, a gente só está conseguindo realizar tudo isso, e eu não estou querendo me autovalorizar, é um trabalho feito em equipe, né? Sem dúvida. Eu tenho o apoio e o reconhecimento e a sensibilidade do prefeito Felício, que entende a importância da cultura, né, no desenvolvimento de uma população, de uma comunidade, né? Então o prefeito nos dá toda a liberdade, todo o apoio. Então isso é o resultado de um trabalho pensado, feito com seriedade, profissional, né? A Fundação passou a ter um olhar de profissionalismo, né? Não é uma coisa empírica, uma coisa de querer, porque o presidente gosta de tal linguagem artística, ele gosta de teatro, gosta de dança, não, eu gosto de todas as linguagens são valorizadas, os artistas são valorizados. Eu tenho uma equipe pequena, enxuta, mas que entende muito de produção cultural, sabe, do que é a cultura, porque são funcionários de carreira e tem os comissionados que também estão lá nos ajudando. Que amam o que fazem. Fazem aquilo com amor, né? E fizeram concurso para entrar na fundação porque gostam dessa atividade. Então eles têm conhecimento, né? Eu estou ali como um gestor, né, Glauco? A minha participação eu considero pequena, porque eu tenho que ter a sensibilidade, o bom senso e deixar as pessoas fazerem aquilo que sabem fazer. Né? E é muito trabalho. E a gente consegue fazer isso. A gente tem, por exemplo, dentro da avaliação desse edital,
o que nós fizemos foi muito importante, o que nós produzimos, né? Então, a gente tem 10 casas de cultura, a gente tem 8.000 vagas para oficinas artísticas, né? A gente consegue trabalhar de novo a Companhia Jovem de Dança, o Coro Jovem, coisas que tinham sido relegadas, tinham sido abandonadas. Então, nós voltamos a ter muita coisa e fazendo com consciência, com seriedade e com preocupação, como você também mencionou antes, preocupação com o uso do dinheiro público. Tá? Exatamente. Porque o dinheiro tem que ser direcionado para a população e para que aquilo que a gente arrecada volte para ela. Né? E aí, então, o que a gente faz na Fundação é isso, é um trabalho sério, acho que um trabalho bem feito, com um grupo fantástico de colaboradores, né? De uma equipe muito boa. Colaboradores e entusiastas. Que são, né, vivem a cultura. E isso resultou nesse trabalho, nesse reconhecimento de São José como capital cultural do Estado. Exatamente disso que eu vou perguntar agora para a gente fechar. No dia 4 de dezembro você comentou que o governador vai estar aqui. Você pode dar mais detalhes dessa capital da aviação? A gente teve aqui capital do rugby e agora capital da cultura. É muito interessante o que você está falando, porque São José sempre se fala capital da tecnologia, né? Capital da inovação, mas, pô, agora nós somos capital da cultura também. Legal, né? Muito então, bacana. assim, e esse evento vai ocorrer em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes. O governador, juntamente com o prefeito, eu também irei acompanhando o prefeito, receber esse título, né? Esse selo de cidade capital cultural da cultura. Nossa, isso é muito... capital cultural do Estado de São Paulo. Muito, isso daí é um mérito é um simbolismo que representa enorme, muita coisa, né? Enorme. Quer dizer, porque é muito interessante, porque quando eu assumi a Fundação Cultural, houve assim um certo temor, uma resistência. Pô, mas esse cara veio da onde? Um advogado, né? O que quer fazer aqui na Fundação, né? Vai encerrar a Fundação, né? E aí nós fomos trabalhando, mostrando por que eu estava lá, né? Por que a escolha do prefeito, né? Então isso demonstrou, assim, acho que uma sensibilidade importante da escolha, né? E nós, assim, conseguimos atrair os artistas, trazer para o nosso lado, demonstrando, né, a forma de trabalhar, né? Isso é imprescindível. Né? Assim, com clareza, com transparência, né? Sem escolha de A ou B ou C, dando oportunidade para todos. E as coisas foram fluindo, os funcionários foram entendendo a proposta, se engajaram, hoje estão comprometidos, né? A gente tem um ambiente muito saudável dentro da Fundação. Então, quer dizer, eu acho que nós estamos num momento bem positivo nesse trabalho que nós se propusemos a fazer. Né? Não tem dúvida, Aldo, olha aí, uma coisa muito legal e é o reflexo de todo esse trabalho é o que está acontecendo. E uma coisa, onde não há estrelismo, o bem comum é privilegiado. Sem dúvida. E é o que nós estamos vendo aqui. Mas, Aldo, a gente está indo, infelizmente, já para o final dessa entrevista. Tem muita coisa para falar na virada. Se for falar todos os grupos aqui, falar o que é cada um, nós vamos ficar aqui o dia inteiro. Sim. Mas a programação você também pode ver aqui pelo portal da SP Rio Mais, e claro, tem esses mapas aí. Fim de semana que realmente vai mexer aqui com São José dos Campos. Eu vou pedir, Aldo, a você uma autorização. Pois não. São José dos Campos recebe de volta aí a virada SP, mas eu quero fazer um convite formal a todo o Vale do Paraíba, porque nós falamos muito em São José dos Campos. Sem dúvida. Mas essa é uma virada, lembrem-se, é a virada SP que acontece em São José dos Campos. Isso, mas está convidado aqui muito todo bem mundo lembrado. do Vale do Paraíba. Não, né? perfeitamente. Um final de semana muito perfeitamente. legal. Você fez um reparo muito importante. Tanto é que nós já fizemos um contato com um amigo, que hoje é diretor da Agenvale, que é o Theo, né, o Teodoro. Perfeito. Para que ele também fizesse a distribuição da publicidade para as 39 cidades que compõem a região metropolitana. Então, quer dizer, esses comunicados, essa publicidade está chegando nessas cidades aqui do Vale e é um prazer, São José, receber todo o Vale do Paraíba, né? A virada, como você bem falou, ela é regional. Né? Em que pese está acontecendo em São José, mas ela é regional. Sim, exatamente. Então fica aqui tem para mim que até gente de São Paulo veio para cá, viu? Para ver essas atrações. Eu particularmente tenho um casal de amigos que vem para cá, ver, já viu. Ficaram sabendo lá em São Paulo. Do que tem de atração, né? Exatamente. Então fica aqui, eu fiz minha voz aqui do presidente Aldo Zonzini, mas fica aqui o convite a você também. O programa você pode
toda a programação você confere aqui também no site da SP Rio Mais. E eu vou terminar essa entrevista aqui agradecendo mais uma vez a presença do senhor Aldo Zonzini, presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo da Prefeitura de São José dos Campos, que realmente, eu vou falar isso aqui, mas por favor não me leve a mal, nós que já não somos tão modernos, o senhor vai enfrentar uma rave aí no final de semana. Está preparado para enfrentar isso aí? Olha, eu tenho que me preparar bem, viu? Eu tenho assim, que tomar aí uns energéticos, exatamente, né? Exatamente. Uma alimentação aí de carboidrato para ficar no pique. E ver se a minha mulher me acompanha e vamos sair na virada. Virar à noite. Parabéns. Leve nossos parabéns a todo esse batalhão de pessoas que vai aí fazer a virada de sábado para domingo para trazer para você esse evento de cultura, esse evento de invasão aí, de cada um trazer o que tem de melhor para fazer valer o que a cidade trouxe para você também. Aproveite a virada, consciência, não esqueça disso daí, e é como a gente termina o programa de hoje. Senhor Aldo, muito obrigado pela participação. Douglas Lembrando que as portas da SP Rio estão sempre abertas para a cultura aqui de São José dos Campos. Cultura é um assunto sempre muito legal, sempre muito bacana. Muito obrigado pela presença, Aldo. Bom, eu que agradeço, Glauco, amigo de longa data, Douglas, jovem repórter, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigadão. E com certeza é virada na cabeça, São José vai estar aí respirando, né, esse momento. Vai ser um momento, acho que especial, um momento marcante, e que vai sim, como você falou, Gal, ficar na nossa história. Vai sim ficar na nossa história. E assim a gente se despede de você aqui do Abre Aspas desta quarta-feira. E pode deixar que a gente ainda vai falar aí até o final de semana, claro, sobre a virada SP que acontece aqui em São José. E eu ratifico para você de todo o Vale do Paraíba. Uma ótima quarta-feira e até amanhã.